Olá amigos do canal Hestertech, mais um vídeo aqui no canal, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre coronavírus. A minha intenção nesse vídeo, pessoal, é mais uma vez colocar vocês a par do que pessoas sérias no tocante à pandemia estão pensando. Eu sempre me posicionei aqui dizendo que eu quero trazer informação limpa, informação não opinativa no sentido vazio da palavra, mas uma informação concreta, porque nós estamos navegando num mar de desinformação gigantesco. Então a minha função aqui não é consolar, não é trazer mensagens boas, mas é mensagens reais, se elas são boas ou ruins. Infelizmente eu tenho que trazê-las, tá? E foi fantástico que assistindo alguns vídeos aí pela internet, eu vi uma entrevista com o professor Leandro Carnal, que é uma pessoa incrível, que eu acho fantástica a forma dele, esclarecedora de se expressar, e uma live que ele fez, ele falou, parece assim que ele resumiu o que eu tenho dito no último mês. E aí eu vou colocar aqui para vocês, para que a gente possa refletir juntos, tá bom? Vamos lá. Bem, a crise atinge as pessoas de forma muito variada, a crise atinge as pessoas de um jeito muito distinto. Eu vou fazer uma metáfora porque eu sou um professor e eu gosto de dar exemplos concretos. Imagine-se em meio a uma crise grave como, por exemplo, o naufrágio de um navio ou o incêndio de um prédio. Existem duas atitudes muito improdutivas. Duas atitudes muito ruins. Essas atitudes são, por exemplo, você ignorar o que está acontecendo. Se eu sentar num canto e disser o navio não está afundando, ele continua afundando. Se eu ignorar o incêndio, ele continua ocorrendo. Logo, são atitudes negacionistas que aumentam o perigo. Durante uma crise, eu tenho que me dar conta de que existe a crise. Ela não vai passar se eu a negar. A outra atitude negativa, além do negacionismo, é quando você, ao invés de negar, você entra em desespero. Corre para lá e para cá, o navio está afundando, ou fica gritando, o prédio está em chamas. Isso não resolve nem o incêndio, nem o naufrágio. A boa atitude é saber que em crise eu tenho um pouco de medo, em crise eu tenho algumas questões importantes, mas eu preciso agir. Eu vou chamar a melhor atitude de ação criativa. Ou seja, eu vou para a ação e tenho que usar uma criatividade porque nós estamos diante de um novo normal. Um normal que se instalou muito rapidamente e muito fora do nosso controle. Dizer que não há crise é ignorância. Desesperar-se é uma má estratégia. Vocês viram que interessante? O professor falou exatamente o que eu tenho dito. A atitude negacionista, a gente ficar ligado, não, agora eu vou ler só Clarice Lispector, eu vou me isolar e eu vou ficar meditando. Tem um livro bom do Augusto Cury que eu estava querendo ler, meu Deus, tem da minha religião, eu vi um livro do Padre Jonas Habib, ou eu vi um livro do Divaldo Franco e eu vou agora meditar. Isso é importante. Tem que ser feito, mas nós não podemos ficar nesse estado de omissão, entendeu? Então nós não podemos ter nenhuma dessas duas coisas que o professor fala, e é isso que eu tenho batido em cima. Uma é a negação, não, a crise vai passar, se Deus quiser as coisas aqui não vão ser atingidas, só o pessoal do norte que pode morrer, eu aqui não vou morrer. Isso é negacionismo, tá certo? Ou a gente se desesperar, que também, como ele diz, não é improdutivo. Isso aí. Então nós temos que ter uma ação concreta e uma ação positiva. Portanto, por mais que me chamem de pessimista, eu aqui estou sendo muito mais otimista do que você que fica parado aí dentro da sua casa. Tá? Eu estou tentando levar informação, eu estou estudando, eu estou mastigando, levando uma informação um pouco mais compreensível para as pessoas que eventualmente não vão se debruçar sobre um estudo científico. Não que eu seja mais capaz, mas dentro da minha pequenez eu estou tentando fazer algo. Vocês entendem o quanto isso é importante? Pois bem, dito isso, saibamos que nós estamos, no momento atual, completamente no escuro. Como eu disse no vídeo anterior, onde eu falo a respeito do shopping de Santa Catarina, de Blumenau. Nós estamos no escuro.
nós não sabemos em que pé que nós estamos dentro da pandemia. Eu vou até abrir aqui, ó. Quando você acessa os dados do Ministério da Saúde que foram atualizados ontem, deixa eu pôr aqui para vocês, nós nos deparamos com esse número que já é grotesco, 45.700 pessoas confirmadas com coronavírus no Brasil e quase 3 mil óbitos, o que também não é um número muito feliz, tá? Porém, esses números aqui, dada a lentidão em que o nosso processo funciona, eles referem-se a dias atrás. Quantos dias? Não sei. Não sei se são 3 dias, não sei se são 5 dias, não sei se são 10 dias. Porque nós estamos no escuro, nós não temos uma testagem em massa, como prega-se tanto. Como o ministro da Saúde falou ontem, na primeira coletiva de imprensa em que ele participou, nós temos um sistema muito bem organizado, muito bem... Que sistema é esse? Graças a Deus nós temos um sistema de saúde, o SUS, muito melhor do que de muitos países, mas ele ainda está longe de ser um sistema de excelência. E mesmo o melhor sistema do mundo não está preparado por uma contaminação massiva. Gente, eu estou batendo sempre nessa tecla. Se nós voltarmos a sair, ou se nós continuarmos a saindo, como a maioria dos lugares a gente vê isso, Rio Preto está com 42% de quarentena apenas, os casos vão explodir daqui a pouco. Não sei se hoje, não sei se amanhã, não sei se daqui a 10 dias, mas que eles vão explodir, eles vão, porque é um conhecimento empírico que essa coisa vai acontecer. Vocês entendem? Então, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que informar as pessoas a respeito disso, tá? Então nós não temos 45 mil pessoas contaminadas, muito provavelmente a gente passou já de 400 mil pessoas contaminadas, tá? E esse número de óbitos também há estimativas que ele pode estar entre 4 a 15 mil óbitos já, tá? Então nós estamos completamente no escuro. Vou dar aqui duas sugestões de locais bacanas para você se informar. O primeiro é a Lagondeita. A Lagondeita é um grupo de pessoas que estão fazendo essa curadoria de conteúdo também, analisando dados e tudo mais. Eles têm informativos aqui bem interessantes. Depois entra lá, lagondeita.com.br/coronavírus e vem aqui. E uma coisa muito importante é que eles também, como o professor Leandro Carnal comentou, têm o mesmo posicionamento que o meu. Eles não vão trazer dados aqui a respeito de pessoas que estão curadas, porque esses dados também estão errados. E tem, que nem o próprio, um dos ministros na coletiva de imprensa ontem disse, olha, por que vocês não divulgam mais dados positivos? Ô cara pálida, porque nós estamos dentro de uma pandemia, e uma pandemia não é positiva. Nós ficarmos ligados, veja só, não estou dizendo para não publicar, mas nós ficarmos ligados aos dados de pessoas curadas, nós estamos muito mais no escuro ainda. Por quê? Aí a gente cai no risco de ficar feliz. Olha, tá vendo? Tem mais curados do que mortos. Tá bom, vai falar isso para as famílias que perderam seus entes queridos, tá? E segundo, é que esse dado tá errado também. Porque se nós formos olhar de vários ângulos diferentes, nós obteremos dados completamente distintos a respeito dos curados. Porque já que nós não testamos, como é que nós sabemos que a pessoa passou ou não pela doença? Dentro dos casos que estão internados com síndrome respiratória aguda grave, também pode ter uma grande porcentagem ali que não foi diagnosticada como Covid. Então, é um dado completamente furado. Então, agora não é o momento de ver a positividade ou a negatividade dos dados, mas é momento de nós obtermos dados concretos. Perceba? Então isso é o mais importante. E o pessoal da Lagondeita aqui tem falado bastante nisso, que não dá para... Leiam isso aqui depois, entra lá na Lagondeita e dá uma olhadinha nisso aqui, tá? Uma outra informação interessante que eu disse, acho que no vídeo anterior, não sei se aqui eu já citei, os dados, ó, transparência dos cartórios hoje está permitindo que você consulte num determinado período, numa determinada região, o número de óbitos. Aqui, se você pegar um panorama global, você tem aqui, ó, 3.656 óbitos, tá, relacionados ao Covid nesse período de janeiro até hoje.
3.656 óbitos. E aí você pega o coronavírus e diz 2.906. Pelo registro dos cartórios, já não está certo esse dado. Tá certo? E aqui nós estamos falando a respeito de pessoas que tiveram no seu atestado de óbito coronavírus, tá? Porque a maioria dos que estão sendo enterrados por uma urgência de enterrar logo, eles veem esse registro antes do resultado do exame. Então, na certidão de óbito tá escrito pneumonia, síndrome respiratória aguda grave. E tem mais, tem um número aqui que não tem entrado nas estatísticas, mas as pessoas que estão infartando por conta do coronavírus. Porque era uma informação que ninguém tinha, que o coronavírus causava inflamação no coração. Essa é uma informação nova. Então as pessoas só estavam sendo monitoradas aquelas que tinham um perfil de problema respiratório grave. Agora nós estamos vendo que as pessoas que têm entrada com um quadro de infarto ou de arritmia podem ser decorrentes da ação do vírus, primeiro no coração antes do pulmão. Você percebe a gravidade? E por isso que a gente não pode agora estar ligado nessa divisão política ou nessa visão puramente da economia, porque nós não conhecemos o caminho que esse vírus vai ter no Brasil. Então o foco agora da nossa energia tinha que estar na pandemia. Tá? Então tá aí outro local bacana que você pode pegar informações aqui a respeito do portal Transparência dos cartórios, tá certo? Então são essas duas indicações que eu dou aqui para vocês, o Lagon Data e o portal Transparência dos cartórios. No Instagram também tem o @canal Peixe Babel. As meninas estão fazendo uma compilação de dados muito bacana. Já que os dados oficiais a gente não tem como consultar, porque eles são ineficientes, a iniciativa privada está fazendo isso, os estudiosos estão fazendo isso para nós, tá bom? Então consulte dados, forme a sua opinião, baseie-se em coisas concretas para você depois não sofrer ou não chorar lá na frente por conta do seu posicionamento negacionista ou desesperado, como o professor Leandro bem colocou, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se essas informações são importantes, compartilhe esse meu vídeo para aquele primo, tio, cunhado, amigo que ainda está descrendo na pandemia do coronavírus. Lembrando sempre que ela não está por igual no mundo e nem muito menos no Brasil continental, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e até mais.